No vídeo de hoje eu vou falar sobre polifonia. O que seria polifonia? Se nós começarmos pelo significado da palavra, nós teríamos poli, vários, fonia, vozes. Então, polifonia seria a presença de várias vozes em um enunciado. Porém, se nós nos ativermos apenas a esse significado, nós não chegaremos a uma verdadeira compreensão bakhtiniana do termo, porque polifonia não é apenas a presença de várias vozes no enunciado. A polifonia também não é a presença de vozes contrariamente orientadas em um enunciado, umas contrárias a outras. A polifonia, a meu ver, é um aspecto próprio de alguns gêneros discursivos literários como romance. E para defender esse ponto de vista, nesse vídeo eu vou falar a respeito de 3 aspectos da polifonia. 1. A amplitude do diálogo. 2. A integração entre microdiálogo, diálogo composicionalmente expresso e grande diálogo. E 3. A questão do diálogo inconcluso. Comecemos pela primeira, a questão da amplitude do diálogo. Analisando as obras dostoiévskianas, Bakhtin entenderá que nas primeiras obras de Dostoiévski não aparecem personagens que possam ser caracterizados como ideólogos. O que seriam ideólogos? Ideólogos são personagens que conseguem pensar questões sociais mais amplas, questões políticas, filosóficas, econômicas, morais, que digam respeito não apenas à sua vida, mas à sociedade como um todo, à sociedade de uma maneira mais ampla. Nas primeiras novelas dostoiévskianas, Bakhtin acredita não haver personagens ideólogos, personagens que consigam realizar um diálogo mais amplo, com vozes sociais mais abrangentes. Os personagens dos primeiros textos dostoiévskianos seriam personagens cujas preocupações, cujos diálogos dizem respeito apenas a questões cotidianas, a questões do seu dia a dia, a questões da sua vida mais imediata. Assim, esses personagens não conseguem ampliar o diálogo, não há uma amplitude do diálogo. Essa amplitude do diálogo só será possível com os personagens ideólogos presentes em outros textos dostoiévskianos. Uma segunda questão a respeito da polifonia é a integração entre microdiálogo, diálogo composicionalmente expresso e grande diálogo. O que seria um microdiálogo? Microdiálogo ou diálogo interior é o diálogo que todos nós e também as personagens realizamos com vozes alheias que adentram a nossa autoconsciência, que adentram o nosso discurso interior, que adentram, digamos, a nossa cabeça. Nas nossas interações no dia a dia, nas nossas conversas, através dos textos que nós lemos, nós temos acessos a ideias que entram na nossa consciência e passam a integrar o nosso diálogo interior, passam a integrar as vozes que já habitam o nosso diálogo interior. Dentro da nossa consciência, essas vozes podem ser reelaboradas e em um momento posterior vir novamente a ser exteriorizadas em outras conversas, em outros diálogos, em outros textos. Nos romances, para mostrar essa passagem dos diálogos externos para uma ideia interna à autoconsciência, é possível que o autor ou o narrador se valha de diálogos composicionalmente expressos. O que seriam esses diálogos composicionalmente expressos? Seriam a representação literária de diálogos, de conversas entre os personagens. Conversas essas, através das quais os personagens terão acesso a outras ideias, a outras vozes que poderão adentrar a sua autoconsciência, serem reelaboradas na sua autoconsciência e em um momento posterior vir novamente a participar do diálogo externo, no caso do romance, do diálogo composicionalmente expresso. Nós vemos, portanto, uma relação entre os diálogos exteriores, nos quais se veiculam ideias
que passam para a autoconsciência dos personagens ou das pessoas. Esse movimento das ideias expressas nos diálogos composicionalmente expressos para o interior da consciência dos personagens mostra que as ideias debatidas por alguns personagens podem adentrar a consciência desses personagens e, em momentos posteriores, voltar a serem debatidas, às vezes pelos mesmos personagens, às vezes por outros personagens. Se, por exemplo, os personagens discutem a respeito da ideia da existência de Deus, essa discussão pode ser composicionalmente expressa em um diálogo representado no romance, adentrar a consciência dos personagens, ser reelaborada na consciência dos personagens e, novamente, essa ideia pode surgir em outros diálogos composicionalmente expressos que essas personagens teçam com outros personagens. Nós observamos, assim, que uma mesma ideia pode aparecer em diferentes arranjos dialógicos, em diferentes conjunturas dialógicas, com diferentes personagens dialogando. No caso da ideia da existência de Deus, isso pode ser debatido longamente em um gênero literário como o romance. Essa ideia pode aparecer no início do romance, ser várias vezes debatida por vários personagens nesse movimento de diálogo composicionalmente expresso para microdiálogo e volta para o diálogo composicionalmente expresso. E, desse modo, nós temos essa ideia sendo pensada, elaborada e reelaborada várias vezes, compondo o que Bakhtin chamará de o grande diálogo do romance, a possibilidade de que uma ideia seja debatida por vários personagens, em vários arranjos dialógicos, várias vezes. Essa noção nos leva ao terceiro aspecto da polifonia, a questão do diálogo inconcluso. No caso da ideia da existência de Deus, por exemplo, o romance pode terminar sem que o autor, o narrador ou qualquer personagem possa dar uma palavra final e dizer se efetivamente Deus existe ou não. Então, embora o romance composicionalmente seja encerrado, receba um ponto final, o texto termine, o leitor ficará com a impressão de que a ideia debatida não foi encerrada. A ninguém foi dado o direito de dizer a palavra final, de dizer a verdade. Desse modo, o diálogo permanece inconcluso. Essa é outra característica dos romances polifônicos. Da análise desses aspectos, eu depreendo que a polifonia me parece muito relacionada a alguns gêneros discursivos literários como romance. Claro, outras pesquisas poderão apontar a possibilidade de falarmos em polifonia em outros gêneros. Uma discussão mais pormenorizada e detalhada dessa questão está no artigo que eu coloquei na descrição do vídeo.